ossos doem enquanto a gente dorme, porque os dentes caem por onde os filhos saem. São muitas e muitas perguntas. Essa música se chama 8 Anos, da Paula Toller, cara, uma música super legal. Ela vai falar de um monte de pergunta que criança faz. Depois você ouve, super legal, vale muito a pena, tá? Por que eu comecei essa aula cantando essa canção? Porque ela vai ter uma partezinha dela lá na frente que faz todo sentido para essa aula. Fica aí, não sai daí não, que você vai entender por que eu mexi com essa aula. Não vou nem tirar o violão, tá? Vou ficar com ele aqui. A gente vai começar a nossa aula, pessoal, já falando de potências de base 10, tá? Então, se você nunca entendeu algumas coisas aí de matemática, você vai entender hoje, tá? Vamos lá, então. Pessoal, vamos falar de potência de base 10, tá bom? Ok, então vamos lá. Potência de base 10 é o seguinte, só me organizar aqui. Pessoal, quando você tem bom, em primeiro lugar, vamos lembrar o que é uma potência, né? Potência é quando você tem um número maior e um número pequenininho em cima, tá? Muita gente fala sobre. Não é sobre, não. Sobre é quando você está na sua casa, aí você fala, aquela lata está sobre o armário, está acima, né? Mas no nosso caso não tem nada a ver, não, tá? A gente vai falar em elevado. Então, como é que vai ser a leitura? A leitura vai ser mais ou menos assim, ó. 10 elevado a 1. 10 elevado a 2, no caso a gente vai falar que é ao quadrado, 10 elevado a 3, ou 10 ao cubo, 10 à quarta, 10 à quinta, e assim por diante, tá bom? Então, como é que a gente vai entender potência? Toda vez que eu elevo um número a 1, eu estou pensando nele mesmo, tá bom? Toda vez que eu elevo um número a 2, ou ao quadrado, eu estou pensando em ele multiplicado por ele próprio. A3, ele vezes ele de novo. Quantas vezes? 3 vezes, né? A quarta, ele vezes ele e mais uma vez vezes ele, tá? E a quinta, ou seja, não precisa nem falar, né? Então, essa é a ideia aí, pessoal, que a gente vai ter de potência de base 10, tá bom? Então, se você for pensando assim, na verdade, deixa eu só terminar aqui, ó. Na verdade, o que você está fazendo é o seguinte, você está pegando o primeiro. Se você multiplica isso por 10, você vai chegar no segundo, concorda? Então tá aqui um 10, que vezes 10 está escrito aqui. Se você pega esse cara e multiplica por 10, você vai encontrar esse terceiro aqui. Se você pega isso aqui e multiplica por 10, você vai encontrar o próximo. Se multiplica esse por 10, você vai encontrar o próximo. Então, o que a gente já tem aqui, o que a gente já consegue ver, é um padrão, tá? Então, ou seja, para aumentar essas potências, eu só preciso ir multiplicando por 10, tá bom? Bom, se você fizer o caminho contrário, o caminho de ida é multiplicar por 10. O caminho de volta seria o que, então? Dividir por 10. Então, vamos pensar no caminho contrário. O caminho contrário seria pegar 100.000, que dividido por 10 vai me dar 10.000. Ou seja, eu estou tirando um 10 daqui, ó. Quando eu tiro um 10 daqui, eu chego em 10 à quarta. Se eu divido esse cara por 10, eu estou tirando um 10 daqui. Então, eu vou ficar com 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1.000. Então, 10.000 dividido por 10 dá 1.000. 1.000 é o quê? 10 ao cubo. Se eu divido esse cara por 10, eu estou tirando um cara daqui, então vai sobrar só 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. Ou seja, eu cheguei em 10 ao quadrado. Eu vou seguir esse procedimento e vou dividir mais uma vez por 10. Tá? Então, estou tirando alguém daqui, sobrou só, evidentemente, o 10, que na verdade é 10 elevado a 1. Só que se eu seguir esse procedimento e dividir por 10, tá? Bom, eu estou pegando esse 10, que dividido por 10 dá 1. Tá? Então, o que esse seria esse 1? Se aqui tinha 10 à quarta, ao cubo, ao quadrado elevado a 1, aqui só pode ser 10 elevado a 0. Então, eu acabei de te mostrar, através de um exemplo, que um número elevado a 0 é igual a 1.
Acabei de te mostrar só com um exemplozinho, tá? Nem precisei de fazer muita força, não, tá bom? Você ficou ligado aí, ó, você já entendeu, então, por que quando eu pego um número e elevo a zero, o resultado não é zero, tá? O resultado é 1, justamente pelo motivo que eu acabei de te mostrar agora. Agora, é claro que, se eu seguir esse procedimento, se eu continuar seguindo esse padrão, eu vou ter as potências de expoente negativo. E é muito importante a gente falar hoje também de potência de expoente negativo nessa aula. Vamos lá, então. Se eu continuo dividindo nesse padrão de dividir por 10, o que seria 1 dividido por 10? Está aqui, ó, 1 dividido por 10. 1 dividido por 10, ou seja, a 10ª parte do 1, né, seria 0,1, que está aqui, tá bom? Quando eu faço 1 dividido por 10, então, ou seja, quando eu pego esse cara aqui, ó, e faço a divisão dele por 10, eu estou chegando daqui para esse lado aqui, ó. Então, abaixo do zero, o que eu vou ter? O menos 1, tá? Quando eu pego esse camarada e faço a divisão dele por 10, eu estou pegando 1/10 dividido por 10, ou seja, eu estou dividindo por 10 ao quadrado. Estou dividindo 1 por 10 ao quadrado, que é a mesma coisa que 0,01, ou seja, 10 elevado a menos 2. Eu vou seguindo essa ideia, pessoal, e aí já começa a perceber uma coisa muito interessante. Por exemplo, o que é o 10 elevado a 1? O que é o 10 elevado a 1? Nada mais é do que o 1 com um zerinho só aqui. O 10 elevado ao quadrado, 10 elevado a 2, é o número 1 com 2 zeros. O 10 elevado a 3 é o número 1 com 3 zeros. Olha o 10 à quarta, é o número 1 com 4 zeros. E o 10 à quinta é o número 1 com 5 zeros. Você já percebeu o padrão, né? Então, ou seja, quanto mais você aumenta a potência aqui, ó, com números positivos, você está aumentando a quantidade de zeros. O que seria o 10 à sétima, então, seguindo esse padrão? O 10 à sétima, eu nem sei como é que eu vou ler esse número ainda, mas eu já sei que é o número 1, junto com 7 zeros. 3, 4, 5, 6, 7. Eu conto de 3 em 3, igual você viu na aula passada. E aí eu encontro o 10 milhões. Então, 10 elevado à sétima é 10 milhões. Então, beleza. Quanto mais vai aumentando, você vai aumentando a quantidade de zeros. Quanto mais você diminui, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, você também vai colocando zeros nesse número aí. Só que você vai colocando zeros, queridão, à esquerda, tá bom? À esquerda. E para que ele tenha valor, você vai ter que usar vírgula. Então, o que é o 10 elevado a menos 1? É o número 1 e um zero apenas, tá? Mas onde? À esquerda. O que é o 10 elevado a menos 2? É 1 com 2 zeros. O que é o 10 elevado a menos 3? É 1 com 3 zeros. E o 10 elevado a menos 4 é 1 com 4 zeros, tá bom? Muito importante dizer que a vírgula fica posicionada aonde? Depois do primeiro zero que você coloca lá, tá? Então, é sempre 0, vírgula. Coloca o restante de zeros que você precisa e termina com o número 1. Então, dessa forma, quem seria o 10 elevado, por exemplo, a menos 6? 10 elevado a menos 6 seria 0, vírgula. Já coloquei 1, né? Para ser 6 zeros ainda falta 2, 3, 4, 5, 6. E aí sim, o número 1. Então, 10 elevado a menos 6 é esse cara aqui, ó, 0,000001. Ok? Então, essa é a ideia de potência de base 10. Mas para que a gente tenha mais assunto e um tema legal para a gente falar nessa aula, a gente vai falar também de potência de base 10 aplicada à notação científica. Então, vamos entender um pouquinho dessa ideia de notação científica. Como é que é representado um número em notação científica? Ele sempre vai seguir este padrão aqui, ó, de pensar num número qualquer, eu chamei esse número por enquanto de A, vezes 10 elevado a algum número, onde o A é um número real maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, ou seja, ele tem que estar entre 1 e 10. Então, quem é o A no final das contas? É um cara entre 1 e 10. Pode ser 1? Pode. Pode ser 10? Não. Tá? Então, ele tem que ser menor que 10. Pode ser 9,8, 9,9? Pode, não tem problema. Mas menor que 10.
E quem é o B? Bom, o B é o expoente, tem que ser um número inteiro, tá? Que número? Qualquer um, tá bom? Desde que seja um número inteiro. Então, um exemplo aqui de número em notação científica. 6,7 vezes 10 elevado a 8, por exemplo, tá? Ou 9 vezes 10 elevado a menos 5. Tá? São exemplos de número em notação científica. Aí você fala assim, Fabiano, mas para que serve esse negócio, pelo amor de Deus? Para que serve esse troço de notação científica? Que bobagem é essa aí? Não é bobagem, não. Alguns números são tão grandes, mas tão grandes, que não tem como a gente escrever esse número. Dá muito trabalho, ou realmente é impossível. Então, como é que a gente escreve? A gente escreve em notação científica. Quer um exemplo? A distância da Terra ao Sol em quilômetros. É um número tão grande, mas tão grande, ou em metros, não sei, mas é um número tão grande que você, poxa, como é que eu vou escrever esse número gigantesco aí? Vai dar umas 4 linhas do meu caderno e talvez eu escreva errado. Então a gente escreve em notação científica. Então já tá sabendo para que serve. Agora a gente vai usar essa ideia em algumas questões, tá bom? Então a primeira questão que eu trouxe aqui para mostrar é o seguinte. Um asteroide batizado de 2013, tracinho TV-135, passou a aproximadamente, olha o número aqui, ó, 6,7 vezes 10 elevado a 6 quilômetros da Terra. Rapaz, eu vou escrever esse número já, você vai entender, então, por que a gente usa notação científica. Esse número é grande, tá bom? Vamos lá, então. A presença do objeto espacial nas proximidades da Terra foi detectada por astrônomos ucranianos, que alertaram para uma possível volta do asteroide em 2032. Está perto, hein? O valor posicional do algarismo 7, presente na notação científica da distância em quilômetro, entre o asteroide e a Terra, corresponde a... Então ele quer saber onde é que fica o 7 nessa história. Primeira coisa, então, a gente vai pensar. A gente vai pegar esse número, 6,7 vezes 10 à sexta, vamos escrever esse número aí. Vamos ver, não sei que tamanho ele vai ficar, mas espero que caiba aqui na minha tela. E a gente vai escrever. Depois a gente vê onde fica o número 7 nessa brincadeira. Então, 6,7. Então, já sei que o meu número vai ter que ter um 6, um 7 e 10 elevado a 6. Ou seja, vai ter que ter... Eu vou ter que multiplicar isso aqui. Então, 6,7 eu vou ter que multiplicar por 10 elevado a 6. Ou seja, o que é o 10 elevado a 6? É o 1 acompanhado de 6 zeros. Então, bora escrever isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu conto 3 e marco um ponto, conto 3 e marco um ponto. Ou seja, é 6,7 vezes 1 milhão. 1 milhão. O que acontece quando a gente multiplica qualquer número por 10, ou por 100, ou por 1000? A gente vai acrescentando zeros nesse cara. Então, dá uma olhada para cá. Se fosse assim, ó, 6,7, vamos fazer uma tabuadinha boba primeiro. 6,7 vezes 10. 6,7 vezes 10 vai dar simplesmente 67. Eu desloquei a vírgula para uma casa para frente, que a gente fala, né? O que seria o 6,7 vezes 100? Vamos colocar aqui vezes 100. Bom, se fosse vezes 10, a casa anda uma vez, mas eu tenho que acrescentar um zero. Então, 670. Então, já deu para perceber o que está acontecendo, né? 6,7 vezes 1000. Vai dar o quê? 6700. Então, vou acrescentando zeros nisso aí. Bom, a gente está no Enem, né? A gente está no concurso, a gente está no vestibular, não sei. A gente não tem tempo para ficar fazendo isso aqui até chegar lá. Então, já sacando um parâmetro aqui, um padrão, o que nós vamos ter, então, no final das contas? 6, o 7 e... Bom, deu para perceber que é um zero a menos, né? Então, você não vai ter os 6 zeros que você está vendo aqui, não. Você vai ter 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Eu conto 3 e marco um ponto, conto 3 e marco um ponto. Então, o meu número aqui representado é 6.700.000, tá? Se você assistiu minha aula anterior, você vai saber que esse camarada aqui, ele é o cara da ordem da centena de milhar, tá? Então, centena de milhar. Então, 7 centenas de milhar de quilômetros. Está marcado aí o item D.
Então deu para perceber que é uma questão tranquilinha, né? E se você está comigo lá desde o início da aula, você percebeu que eu comecei a aula com uma música da Paula Toller, chamada 8 anos, tá? E nessa música ela colocou um monte de pergunta que uma criança de 8 anos faz. Diz que uma criança de 8 anos faz aproximadamente 500 perguntas por dia. Rapaz, que dureza, hein? Já pensou responder esse monte de pergunta num dia só? E uma das perguntas que essa criança fez tá nessa questão aqui, ó. Questão que lá na música da Paula Toller foi feita, foi essa aqui, ó. Quanta mil trilhões vezes infinito, quem é Jesus Cristo? Onde estão meus brincos? Quanto é 1000 trilhões vezes infinito? Rapaz, tem criança que pergunta isso, pode acreditar, tá? E na música da Paula Toller, a criança perguntou isso. Quanto é 1000 trilhões vezes infinito? E essa questão ela vai falar exatamente disso. O trecho da canção 8 anos de Paula Toller foi apresentado por um professor de matemática a um grupo de 5 alunos. Em seguida, o professor solicitou que cada aluno apresentasse uma expressão matemática que traduzisse os versos citados. 5 respostas diferentes foram dadas. Então tá aqui a resposta 1, que eu vou marcar aqui. Ah tá, desculpa, ela vem até aqui, ó. A resposta 2, que vem até aqui. A resposta 3, que vem até aqui. A resposta 4, que vem até aqui. E a resposta 5, que é essa, tá bom? Então, o símbolo infinito, acho que vocês conhecem, né? Todo mundo sabe que o símbolo infinito é esse símbolo bonitão aqui que eu tenho também tatuado no meu braço, porque eu sou um cara amante da matemática, eu tenho aqui o símbolo infinito. Bom, 1000 trilhões. Trilhão, pessoal, vamos pensar em trilhão. Bom, se eu tenho, vamos só pensar assim, ó. Para ter 1 milhão, vamos falar de milhão primeiro? Mas vamos falar de coisa mais simples ainda, vamos falar de 1000. Se a gente for pensar em 1000, o que é o número 1000 aí, ó? 1000, ele vai ter 3 zeros, então 1000 é 10 elevado ao cubo, tá? Bom, se 1000 é isso, então 100.000, por exemplo, 100.000 seria 10 elevado à quinta, tá? O que é 1 milhão? 1 milhão, vou acrescentar aqui só mais um zero. Então, 1 milhão é 10 elevado à sexta. Então, você já começou a pegar a ideia, né? Se 1 milhão é 10 elevado à sexta, eu posso só acrescentar outros 3 zeros, que eu saio de milhão para bilhão. Olha que legal, eu saio de milhão direto para bilhão. Então, o 10 elevado à nona, ele vai me dar 1 bilhão. E se eu acrescentar mais uma ordem, ou seja, mais 3 zeros, eu já saio de bilhão para trilhão. Então, o que seria 1 trilhão? 10 elevado a 12. 1 trilhão. Só que esse menino é danado. Essa pergunta que ele fez, ele não pergunta quanto é 1 trilhão, não. Quanto é 1000 trilhões. Coisa de criança, né? 1000 trilhões. 1 trilhão, eu já sei quanto é. 10 elevado a 12. 1000 trilhões. Vamos escrever 1000 trilhões? 1000 trilhões. Trilhão, 10 elevado a 12. Só que o que na verdade é esse 1000 aqui, pessoal? Esse 1000, na verdade, já acabei de fazer aqui em cima, ó. O 1000 é 10 ao cubo. Vezes 10 elevado a 12. Ou seja, conserva a base, soma expoente, vai dar 10 elevado a 15. Então, acabei de descobrir quanto é 1000 trilhões. Olha que negócio legal. 1000 trilhões, 10 elevado a 15. Eu só preciso agora vem a parte fácil, né? Que é multiplicar isso por infinito, tá bom? Olha só que legal. Agora eu multiplico por infinito e eu vou ter, então, 1000 trilhões, 10 elevado a 15, vezes, ou seja, vezes, vou colocar assim, vezes infinito. Eu não sei se alguém respondeu desse jeito. 10 elevado a 15 vezes infinito. Tá aí a resposta de número 5. Ok? Então já temos a ideia aí de 1000 trilhões vezes infinito. Que música bonitinha. Que criança adorável que fez essa pergunta. Que bom que a gente tem criança curiosa ainda hoje em dia.
Beleza. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos passar só para mais um exemplo, onde a gente vai falar de notação científica e potência de base 10. Tá curtindo? Sai daí não. Sai daí não, que vai ficar melhor ainda, tá? Então vamos lá. Mais uma questão aí que vai falar de distâncias. Aí explica mais uma vez por que a gente precisa de notação científica para viver a vida. As distâncias no espaço são tão grandes que seria muito difícil gerenciar os números medindo-os em milhas ou em quilômetros. Então os astrônomos criaram uma medida padrão, chamada de ano-luz. Um ano-luz é a distância percorrida pela luz no vácuo durante um ano. Para se ter uma ideia, um segundo-luz é igual a... Aí vem aqui esse número, que é 300 mil quilômetros. Ou seja, se dois objetos estão separados por um segundo-luz, a distância entre eles é de 300 mil quilômetros. Olha que coisa mais maluca, tá? Dois objetos no espaço separados por um segundo-luz, 300 mil quilômetros entre eles. Entendeu agora por que a gente precisa tanto assim de notação científica? É por isso. Na imagem, tem-se a representação da Via Láctea. E no circuito em detalhe, a distância entre o Sol e a Terra igual a 8 minutos-luz. Então a gente já falou de um ano-luz, a gente já falou de segundo-luz, e agora a gente está falando de minuto-luz. Poxa, tá bagunçando, tá complicando. Tá não, te mostro agora. A distância entre o Sol e a Terra em quilômetros, escrita como uma potência de base 10, é D. Então vamos pensar só um negócio aqui. Foi dado para a gente em minutos-luz. Então, da Terra para o Sol, a gente tem 8 minutos-luz. Vamos só lembrar de uma coisa muito básica. Não tem como você não lembrar disso para fazer uma questão como essa. Um minuto tem 60 segundos, tá? Então, a minha referência é 1 segundo-luz, 300 mil quilômetros. Como é que vai ficar, então? Bom, então vou começar a escrever algumas informações aqui. O que é 8 minutos? 8 minutos é a mesma coisa que 8 vezes 60. 60 é o quê? Segundos. Então, 8 vezes 60 segundos. Bom, a cada segundo eu tenho 300 mil quilômetros. Então, para eu saber quantos quilômetros eu tenho nessa brincadeira, basta eu fazer uma multiplicação simples. Basta eu fazer 8 vezes 60 vezes. Então, 60 vezes o quê? 60 vezes 300 mil, porque cada segundo é 300 mil. Então, eu tenho isso 60 vezes e vezes 8 ainda, né? Tá bom? Então, 300 mil quilômetros. Gente, esses zeros aqui, eles só atrapalham, né? No final das contas, eu sei que eu vou ter alguma coisa com 5, 6 zeros. No final das contas, eu vou ter um resultado com 6 zeros, tá? Esses 6 zeros aqui, eles vão me dar... Então, o que são 6 zeros no final das contas? Alguma coisa vezes 10 elevado à sexta. Então, só preciso saber, na verdade, quanto é 8 vezes 6 vezes 3. Tá? Então, 3 vezes 8 vezes 6, que dá 3 vezes 8, 24 vezes 6, 144. Tá? Esse 144, ele vai ser 144 com 6 zeros na frente, tá? Então, essa multiplicação dá tudo isso aqui, ó. Dá 144, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quilômetros. Tá bom? Vou até tentar ler esse número aqui agora. 144 milhões de quilômetros, tá? É a distância entre a Terra e o Sol. Só que em potência de base 10 vai dar isso aqui. Tá bom? Pessoal, só para lembrar, por que essa questão foi tão problemática quando ela foi apresentada? Teve até gente que entrou com recurso, porque falaram assim, mas 144 vezes 10 a 6 não é potência, não é notação científica. Mas olha só, vamos ler a questão? Em momento algum ele fala que ele quer o resultado em notação científica, ele quer escrito como potência de base 10. E essa é mais uma das dicas que eu tenho para te deixar sobre questão do Enem. Sempre tem algo lá que você fala, tá fácil demais. Cuidado, tá? Uma palavra muda tudo. Então ele não pede o resultado em notação científica, ele pede em potência de base 10. Portanto, letra E, 144 vezes 10 elevado
a sexta. Ok? Bom, dá tempo da gente fazer só mais uma, e essa aqui é super simples, é bem tranquilinha, que ele vai falar o seguinte, do mesmo jeito, e aí, deixa eu mostrar só uma coisa, do mesmo jeito que potência, notação científica, serve para representar coisas muito grandes, distâncias, tamanhos muito grandes, por exemplo, o diâmetro da Terra, o diâmetro do Sol, são coisas muito grandes. Serve também para representar coisas muito pequenas. E aí a gente vai usar expoente. Bom, se é muito pequeno, expoente negativo. Por exemplo, a espessura de um fio de cabelo, tá? Para quem tá com a piadinha aí, aquele cabelo que você não tem, é esse mesmo, tá? Que engraçado, mas é isso, tá bom? Vamos lá então, vamos falar então de uma espessura de um fio de cabelo. O nanofio é um feixe de metais semicondutores usualmente utilizado na fabricação de fibra ótica, muito comum no nosso dia a dia, né? A imagem ilustra sem escala as representações das medidas dos diâmetros de um nanofio e de um fio de cabelo, possibilitando comparar suas espessuras e constatar o avanço das novas tecnologias. O número que expressa a razão existente entre o comprimento do diâmetro de um fio de cabelo e de um nanofio é... Então, o fio de cabelo, tá aqui, ó. 6 vezes 10 elevado a menos 5. Nanofio, 10 elevado a menos 9. Tá? O que é razão? Você vai ver nas próximas aulas aqui comigo. Razão, então. A razão é a divisão. Vou pegar um e vou dividir pelo outro. Nessa ordem, tá? Então, o que eu quero? Eu quero o fio de cabelo dividido por um nanofio. Eu quero fazer essa divisão do fio de cabelo pelo nanofio. Então, o fio de cabelo ele vai ter aí um 6 vezes 10 elevado a menos 5, dividido por 10 elevado a menos 9, tá? Propriedade de potência. O que a gente faz, então, com as bases? Conserva a base e diminui os expoentes. Então, é claro que o meu resultado vai ter um 6 vezes alguma coisa. Perdão, 6 vezes 10 elevado a alguma coisa. Que coisa é essa? É a subtração desses dois expoentes aqui, ó. Ou seja, o menos 5 menos o menos 9, tá bom? Nessa parte aqui, ó, menos e menos é mais, então, na verdade, eu tenho menos 5 mais 9, e menos 5 mais 9 é igual a 4, tá bom? Então, sobrou o quê? 6 vezes 10 elevado a quarta, portanto, letra D. É uma questão simples, né? Bobinha, tá bom? Então, já que a gente já vai encerrar nossa aula de hoje, eu já te deixo o convite aí para você continuar comigo, estar na próxima. E já que a gente falou de fio de cabelo, por que não, tá? E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. A gente volta na próxima. Valeu!